no dia 29 de junho. Amanhã acaba o mês de junho e as competições seguem paralisadas no Brasil, Série A e Copa do Brasil, além de Libertadores e Copa Sul-Americana, devido ao Mundial de Clubes. E dos 4 brasileiros, nós já temos 2 voltando para casa, o Botafogo e o Flamengo. Vamos falar sobre isso. O Vasco tem também informações importantes. Vamos trazer tudo. E, inclusive, quero falar sobre a situação do Léo Jardim. Tem muita gente me perguntando, Wellington, já renovou, já assinou? Então a gente vai explicar tudo isso aqui no nosso canal, Wellington Campos FC, que eu estou pedindo para você se inscrever, dá uma olhadinha aqui embaixo, se tiver vermelhinho, clica, né? Não paga nada, dá joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua participação aqui conosco, tá bom? Então depois da vinheta a gente chega, tá assim de notícias, ó. Roda aí. Está jogando, o time ganhou folga neste domingo, até porque assim que voltar aos campeonatos o negócio vai ficar jogo em cima de jogo, né? E o Vasco vai enfrentar no próximo dia 5, lá na Arena das Dunas, em Natal, o Montevideo Wanderers. Esse jogo, repito, dia 5, oportunidade dos vascaínos aí do Nordeste de ver o Vasco, principalmente os nossos amigos do Rio Grande do Norte. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para esta partida. A Arena das Dunas é um dos estádios mais bonitos e agradáveis construídos para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Gostei muito das vezes que eu fui à Arena das Dunas, lá em Natal. 3 jogadores do Vasco, né, foram campeões mundiais em 1958 na Suécia. Quem era daquele time de Pelé, Garrincha, Zagallo, Didi? Era o Bellini, o Vavá e também o Orlando. Esses 3 aí estavam na Copa de 1958. Estamos chegando a completar 67 anos daquele título. Então é importante contar também quando o Vasco tem jogador na equipe campeã do Brasil. Falar em campeão, no Sub-16 o Vasco venceu o Flamengo na Gávea 2-0 e conquistou o título estadual. O Vasco tinha vencido a primeira e no chamado placar agregado ficou então 5-1. O Vasco fazendo um belo trabalho de base. E já que eu falei em trabalho de base, o técnico Fernando Diniz já observou 11 jogadores, tanto do Sub-17 como do Sub-20. Isso é extremamente importante, gente, porque ele vai tomando conhecimento do grupo que ele tem. Ele tem um olhar clínico importante, né, de descobrir os jogadores, e isso ajuda demais a equipe do Vasco da Gama. Hoje, dia 29 de junho, é aniversário do presidente Pedrinho. Então, um abraço para o Pedrinho, boa sorte, saúde, para que ele continue comandando aí o Vasco da Gama e, quanto antes, consiga resolver a questão da SAF e também do estádio. Está todo mundo querendo saber quando é que vai começar a construção do novo estádio de São Januário. Então, é um assunto importante, está com o Pedrinho, está com a sua equipe e que vai ser tratado, né, já num futuro breve. E notícias da SAF, muita coisa anda saindo, mas por enquanto o nome do investidor não foi anunciado. Vou vender pelo preço que eu comprei. Eu ouvi alguém falar que se trata de um grupo que quer entrar no futebol, mas não é ligado hoje ainda ao futebol e quer investir no Vasco da Gama. O importante, gente, é ter aí uma parceria para ajudar o Pedrinho, ajudar o Vasco da Gama a montar uma equipe forte. Vai dizer que não ficou, né, uma dorzinha de cotovelo de ver o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras no Mundial de Clubes.
o vascaíno não gostaria de estar? Lógico que gostaria de estar, né? Wellington, mas agora a gente está fazendo uns memes aí para os botafoguenses, para os rubro-negros, isso faz parte do futebol, mas eles estão trazendo o avião cheio de dinheiro. Essa é a grande verdade. E como eles foram eliminados, deixaram de faturar mais 72 milhões de reais no Mundial. E o que mais que eu quero falar aqui? O lateral Leandrinho, que está no Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, o contrato dele termina amanhã. E ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro, o lateral Leandrinho, para ser reintegrado ao Vasco da Gama ou ser novamente emprestado. Então vamos ver o que vai fazer o Fernando Diniz e a comissão técnica do Vasco nesse sentido. Eu falei do Botafogo, falei do Flamengo, né? Inclusive hoje eu trabalhei no jogo do Flamengo, que foi derrotado pelo Bayern de Munique 4-2. O time do Flamengo errou algumas vezes. No que errou, tomou o gol, principalmente naquela bola perto ali da área, né? Teve uma do Wesley, teve uma do Luiz Araújo, uma que o Arrascaeta também participou e teve um gol contra ainda do Eric Pulgar. Flamengo vai retornar ao Rio de Janeiro para retomar o Campeonato Brasileiro e as competições. O Vasco já está aqui no Rio de Janeiro se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Gente, eu quero falar também a respeito do Fluminense, que vai jogar nesta segunda-feira, 4 da tarde. Se o Fluminense for eliminado pela forte equipe da Inter de Milão, que é a vice-campeã europeia da temporada, aí os 3 cariocas estarão de volta ao Brasil. Como o Palmeiras tirou o Botafogo, ele seguiu para as quartas de final e faturou mais 72 milhões de reais. O Fluminense terá Soteldo nesse jogo. Inicialmente ele deve ficar no banco de reservas. Vai ser um jogo extremamente difícil para a equipe tricolor, mas tem que jogar, tem que encarar. Não pode perder de véspera, né? E aí a gente vai aguardar essa partida também. Deixa eu abraçar o Paulo César, lá em Bom Jesus de Itabapuana. Todo dia ele manda mensagem para a gente, como também meu querido José Saraiva, lá em Manaus. Deixa eu abraçar o Rômulo Tadeu, o Inácio do Carmo, o Sérgio Henrique, está lá em São Vicente, no litoral paulista, o Edivaldo Ribeiro, o pastor Osiel Pereira, está em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, o Leandro Calazans, o Flávio Oliveira, o Regis, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, o Gessé João e o Manuel Ferreira também recebendo o nosso abraço, como o Adriano Eduardo, lá em Santos Dumont, Minas Gerais. Então tem muita gente que participa com a gente. Manda o seu nome da sua cidade, para você receber este abraço. E se inscreva, Wellington Campos FC. Não paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Bruno Nunes, um ponto importante para mim foi sobre trazer jogador pronto para o meio de temporada, semelhante à janela que salvou a gente em 23, os especulados eu acho que agradam. Já falei um pouquinho aqui já até da questão do Brenner, é o que mais me agrada dele. O Elin também me agrada muito. Cara, um que trabalhou com o Diniz e foi muito bem, que me agradaria muito, mas é um cara que custou mais 100 milhões na temporada passada, é o Gabriel Sara. Gabriel Sara é muito bom jogador, foi muito bem na Inglaterra e tá no Galatasaray, se eu não me engano. Até tem oscilado entre titularidade e reserva nos últimos jogos, mas é um cara que jogou mais de 40 jogos no Galatasaray, não tá encostado lá não. Mas é um jogadoraço, tá? O Gabriel Sara, quando voltar para o futebol brasileiro, é um desses que ninguém fala, agora está na Turquia, já aparece aí num grande clube brasileiro, mas de graça não vai sair, né? Um jogador que está bem lá também, pelo menos sendo utilizado constantemente, né?
Guilherme Santos, Garoni, na volta faremos jogos a cada 3 dias, ainda terão alguns adiados. Priorizaria algum ou força máxima sempre? Se priorizar, qual seria? Ele completa aqui, 7 jogos em 22 dias. Cara, eu já falei muito sobre isso aqui, sempre cito isso aqui. Essa questão de priorizar, galera, assim, eu não priorizaria campeonato de maneira geral. A questão de você entrar com força máxima ou não, ou poupar o jogador ou não, ela é 100% científica. Então, isso depende de qual é o desgaste do jogador. Não é só porque você tem jogos em sequência que todo mundo vai cansar. Cada jogador é um jogador. Então, o impacto para um jogador é um, o impacto para outro é outro. Então, isso é uma análise que você acaba fazendo jogo a jogo. Porque tem jogo que você se desgasta mais, tem jogo que você desgasta menos, tem jogo que tem viagem, tem jogo que não tem viagem. Sabe? Então, assim, é jogo a jogo. Quando você vai pensar em poupar um jogador ou outro, nós tem que priorizar. Você tem que usar força máxima sempre. Mas a sua força máxima pode significar não usar sempre os mesmos 11. Um jogador que às vezes teve um desgaste muito grande num jogo e não está 100%, ele 60%, é melhor você utilizar o reserva dele que está 100%. Isso para mim é força máxima. Então não é, às vezes, o pessoal acha que qualquer troca, mudou 3, 4 jogadores de um jogo para o outro, tá poupando, então priorizou o outro. Às vezes não é. Às vezes está priorizando aquele realmente. E você está usando os jogadores que estão melhores fisicamente naquele momento. Isso é uma força máxima. A força máxima não é aqueles 11 que você acha que são os melhores. Se o cara tiver 50%, ele não é a sua força máxima. Às vezes a força máxima é o reserva, que está 100%. Entendeu? Então, para mim, esse tipo de escolha, ele parte exclusivamente de trabalhos junto com o departamento médico. E é isso, não tem como você prever qual vai ser o desgaste de um jogador aqui ou ali, você vai acompanhando. Tem jogador que precisa de mais cuidado, jogador que precisa de menos cuidado. Não dá para priorizar de véspera. Você tem que... Tá bem para jogar? Tô. Joga. Tá bem para jogar? Não tô sentindo incômodo aqui e tal. Vamos lá, vamos fazer exame. Realmente, nesse que então você vai ficar um pouco escanteado e quem vai jogar é o fulano. Para mim é isso. Não dá para você pensar, são jogos decisivos, tanto da Sul-Americana, se o Vasco não passar pelo Del Valle, acabou. Então você não tem como você ficar estendendo para frente isso. Ou resolve ou não resolve. E brasileiro, todo jogo é importante. Então, sabe, Copa do Brasil é mata-mata. Então você não tem muito o que priorizar. Priorizar é você usar o melhor time que você tem na mão naquele momento. Né? Acho que é isso. Matheus Pinho, e o tal Kaique, zagueiro da Almeria, o que você acha dele? Eu acho que eu não faço a menor ideia de quem seja. Almeria, quem assiste o jogo da Almeria, gente? Não existe isso. Isso aí a gente analisa depois, né? Isso aí eu não sei quem é Kaique da Almeria. Deixa eu ver qual time brasileiro que ele jogou antes. Para ver se eu lembro dele aqui. Ex-Cruzeiro? Atlético Paranaense? Lembro de um Kaique, mas não vou lembrar. Santos. Eu não lembro dele no Santos, não. Não lembro mesmo. Isso aí não tem como... Tem que avaliar depois. Se tiver alguma coisa de concreto, a gente avalia. Né? Mas, honestamente, não faço a menor ideia de quem seja. Eu não lembro do Kaique jogando pelo Santos. Assim. Lembro do nome, mas lembrar de como joga é diferente. Né? Assim, lembrava de um Kaique, zagueiro e tal. Até achei que era do Cruzeiro, na verdade. Mas não... Aí tem que parar para assistir. Mas aí só vou assistir se realmente tiver algo de concreto. Nem vi essa especulação, honestamente. Nem tinha visto nenhuma notícia sobre isso, não, mas tendo alguma coisa de mais sólido, a gente estuda e traz para vocês aqui o conteúdo. Mas confesso que nem vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de onde vem essa notícia. Deixa eu ver. Tem o Vitor Sá também, né? A pessoa tem especulado. Confesso que eu nem conheço o site que noticiou. Então, assim, se tiver algo mais sólido, a gente analisa o jogador. Fora isso, não tem por que perder muito tempo, não. Vai ser muita gente especulada, então não sei. Né? Quando tiver algo realmente de concreto na imprensa que a gente está acostumado a ler, a gente fala sobre isso. Guilherme Santos, o atacante do Swansea, Série B da Inglaterra, que o Vasco estaria interessado, é o clássico caso que você comenta. O cara tem menos de 10 gols na carreira. Valeria, não faço ideia de quem seja. Honestamente, galera, esse período vão surgir 78 nomes para o Vasco contratar 3. Então, assim, não tem como avaliar todo mundo, não tem como saber quem é todo mundo, e não tem como ficar fazendo. Eu sei que é bom para o canal, seria ótimo se cada vez que
surgisse um nome, a gente subisse um vídeo aqui falando do jogador, mas é impossível conhecer todo mundo, entendeu? Não tem como. Não tem como. E aí também é muito tempo para você avaliar, gastar um tempo para analisar um jogador que a chance, às vezes nem existe a notícia, realmente. Às vezes é empresário querendo botar o jogador no mercado, enfim. Aí esse tipo de conteúdo eu não compro, não. Caio César, entre o Vitor Sá e Elinho, qual você prefere? O Vitor Sá é destro, o Elinho é canhoto. Então, assim, acho que são jogadores que não jogariam nem na mesma posição. Então, acho que não dá para... Mas, assim, o Elinho é muito mais jovem, né? A questão é que o Elinho não seria uma compra, possivelmente. O Elinho seria um empréstimo. Então, assim, são jogadores diferentes, totalmente diferentes. Assim. O Elinho joga por um lado, o Vitor Sá joga por outro. São jogadores que, se os dois viessem, um não impede a vinda do outro. São jogadores, o Vitor Sá é mais definidor, o Elinho é mais driblador, é um perfil mais leve, o Vitor Sá já é um cara mais experiente, mais rodado. Jogam em lados diferentes. É igual a gente comparar lateral direito com lateral esquerdo. Né? Matheus Pinho, o Leandrinho volta ao Vasco agora no meio do ano? Aparentemente sim, né? Não dá para confiar 100% em Vitor Luiz, na minha opinião. Sim, espero que volte, fique e ganhe oportunidades. Né? O Leandrinho é muito bom lateral. Muito bom lateral. Acho que é um cara que pode, inclusive, disputar a posição com o Piton. Acho que pode disputar a posição com o Piton. Um jogador que está evoluiu rápido, já chegou, inclusive, mostrando serviço muitas vezes. Foi utilizado muitas vezes bem pelo Paiva como ponta esquerda. Então é um cara que gera opções para dentro do elenco. Acho que o Diniz pode trabalhar muito bem o Leandrinho, pode ser um cara que pode surpreender. Não que seja uma surpresa, mas pode crescer nos próximos jogos, né? Se o Vasco realmente utilizar ele. Espero que utilize. Galera, é isso, 1h30 de live. Tava com saudade de vocês aqui. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama procurando reforços aí no mercado da bola, Elinho, Brian Rodrigues, Brenner, entre outros nomes sendo especulados. Igor Coronado de saída do Corinthians, a torcida do Vasco não agradou aí, não aprovou a chegada do Igor Coronado. Igor Coronado ganha muito dinheiro no Corinthians e a diretoria do Vasco da Gama não vai fazer esforços para trazer esse jogador. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!